Galera, olha só quem tá fazendo collab de novo aqui no Entre Planos. Eu estou aqui com Mikan, Mika com 3 N's no final. Dá oi, Mika? Oiê, pessoal, que felicidade de estar aqui. Exatamente, estamos dessa vez fazendo uma collab virtual, né? Não deu pra gente fazer presencialmente dessa vez, infelizmente, mas a gente gosta de fazer do jeito que for essas collabs, né? É sempre muito bom trocar uma ideia com a minha querida amiga Mikan. E hoje, Mika, a gente vai falar sobre o lançamento dessa semana, que é Shogun, a gloriosa saga do Japão, a nova série que estreou esta semana, no dia 27, com os seus primeiros 2 episódios, tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Então, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. E ó, já vale lembrar então, como eu acabei de comentar, os primeiros 2 episódios já estão disponíveis tanto no Star Plus quanto no Disney Plus, então vocês já podem conferir essa série. E aí, o que acontece? Eu e a Mikan, a gente já fez um vídeo que já está no ar no canal da Mikan, no qual a gente apresenta essa série, né? É uma introdução para falar do que ela é, quem são os personagens, quais são os temas, em que ano se passa a história, coisa bem introdutória, sem spoilers, mas aqui no Entre Planos o pessoal já está acostumado a ter umas discussões com spoiler, né, Mika? Então, hoje, o que a gente vai fazer, eu e você aqui, a gente vai destrinchar os 2 primeiros episódios de Shogun com spoilers e com detalhes, né? A gente vai pegar as cenas mais marcantes dos primeiros 2 episódios pra gente ver o que eles revelam sobre os temas, né? Sobre o que a gente pode aprender sobre a história do Japão com esse seriado, sobre alguns detalhezinhos já de construção da narrativa que vão indicar quem são os personagens, né? Então, tem muita coisa pra gente falar hoje, né, Mika? Sim, vai ter curiosidade de história do Japão, vai ter curiosidade dos personagens, coisa de política. Vai ser muito legal, gente. Eu tô muito animada pra fazer essa discussão. Exatamente. E vale lembrar que eu e Mikan, a gente não vai fazer esse vídeo de Shogun só aqui hoje, não. Na verdade, a gente vai acompanhar a série, vai ser uma série de vídeos, e a gente vai acompanhar nos 2 canais cada episódio quando eles forem lançados. A gente tá aqui então cobrindo a estreia e vocês podem então acompanhar tanto a série e se quiserem acompanhar com a gente também nos nossos vídeos, nossos comentários e as nossas curiosidades e nossos destrinchandos, vocês vão ser muito mais do que bem-vindos nos nossos canais para falar sobre Shogun. Com certeza, vai ser muito legal acompanhar com vocês. Mas, Mikan, o que é essa história de Shogun, afinal de contas? Que história é essa, né? Do que se trata, assim, só pra gente introduzir rapidinho pro pessoal o que é Shogun. Legal, Max, porque eu acho que é importante a gente saber que ano se passa essa série. Em primeiro lugar, a gente tá falando de uma série que se passa em 1600, lá no Japão feudal, só que antes de chegar no Japão feudal, a gente acompanha um marinheiro inglês que se chama John Blackthorne. Ele é um navegador e ele quer chegar no Japão pra finalmente conseguir ali, né, o comércio com os japoneses, que eles estão meio que fechados pro mundo exterior. Eles não querem ter relações com outros países, né? Tem só uma exceção que a gente já vai falar a respeito, mas o John Blackthorne quer ir lá, ele quer conseguir conversar com os japoneses. E a gente vê ele chegar lá e não é que ele é necessariamente super bem recebido, existem muitas diferenças culturais, existe um momento político lá muito complexo e ele cai no meio disso, sendo que ele é um cara que, por ser inglês, tem rivalidades com os portugueses que estão lá. Eu falei que tinha uma exceção, né? Os portugueses jesuítas que estão lá são rivais, assim, muito, muito, muito fortes do povo do John Blackthorne. Eles estão ali em guerra naquele momento. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vai ter uma coisa que parece começar como conflito entre, talvez, um protestante e católicos, mas aí a gente vai ver que também vai ter conflitos entre esse inglês que chegou ali com os japoneses, por conta do choque cultural também, né? E a gente vai ver também que vai ter conflitos entre os próprios japoneses, porque o Japão tá passando por um período em que o grande líder deles faleceu e o filho dele é muito pequeno para assumir o trono. Então, enquanto ele não atinge a maioridade, você tem uma divisão do poder entre senhores feudais, e um deles, que é o Toranaga, interpretado pelo Hiroyuki Sanada, ele vai se interessar pelo John Blackthorne como talvez uma peça estratégica. E aí a gente vai ver então que vai ter também as tretas entre os senhores feudais, e isso tudo pra dizer então que é uma série que vai ter muitas frentes de luta, de conspiração e de conflitos, né, muitos núcleos de conflitos diferentes, e a gente já vê nesses 2 primeiros episódios que vai crescendo cada vez mais, né? Então, ou seja, isso tudo pra dizer então que Shogun é não só uma série histórica, de drama histórico, de intriga política, mas também que vai crescendo essas intrigas, e a gente vai ter então batalha, a gente vai ter luta de samurai, vai ter combates campais, vai ser realmente um negócio cada vez de escopo mais épico mesmo, e também é uma série mais adulta, então vai ter muito mais violência gráfica e tudo mais, e a gente vai poder então destrinchar
a partir de agora com mais detalhes, mais spoilers, o que é essa série que, inclusive, a gente já viu que já tá saindo algumas críticas, né, desse seriado, e já estão elogiando bastante, e chamou a atenção que uma delas, inclusive, falou que Shogun é como se fosse um Game of Thrones, só que no Japão feudal, né, e a gente vendo esses 2 primeiros episódios, a gente até consegue entender de onde veio esse comentário dessa crítica, né. Sim, tem muitas intrigas, tem muita conspiração política. Realmente aquela coisa de um apunhala o outro pelas costas, um diz uma coisa, mas na verdade faz outra, sabe? As pessoas, elas disfarçam as próprias intenções, é tudo muito calculado. Eu acho isso demais, assim, eu adoro ver esse tipo de história. Inclusive, como uma história que se passa nesse passado do Japão feudal, né? Você deve pensar, então deve ser... Você chega, abre o Shogun e já tem lá um Shogun na sua frente, né? Mas não tem um Shogun, então por que raios a história se chama Shogun se não tem um Shogun lá? Pois é, a gente fala isso até no vídeo que saiu lá no meu canal, que é um vídeo mais geral. A gente explica por quê, qual o momento que é esse, por que não tem aquele Shogun específico, né? Mas eu acho que a gente vai discutir uns foreshadowings aqui. Com certeza. Eu acho que a gente vai ter Shogun. Vai ter Shogun. Vai ter Shogun. Vai ter Shogun. Mas então agora, entrando mais nas cenas que a gente vê nesses primeiros capítulos, né? Bom, obviamente, sendo o capítulo introdutório, ele vai apresentar pra gente os personagens, e o primeiro personagem que a gente conhece é o John Blackthorne, que é esse inglês, né? E é uma coisa interessante a gente já trazer agora, porque a gente começa vendo ele já chegando no Japão e já sendo capturado e sendo transformado em prisioneiro pelos japoneses, né? E uma das coisas que é legal é a gente descobrir que, na verdade, isso é um paralelo, de certa forma, com a história do James Clavell, que, inclusive, a gente não falou disso ainda, né? Shogun é uma adaptação de um livro que fez muito sucesso nos anos 70, escrito pelo James Clavell, e ele também quis pegar um pouquinho da experiência dele para ser uma inspiração um pouco pro John Blackthorne, apesar do John Blackthorne ser baseado em outro personagem histórico que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, enfim, então, ele tem um paralelo específico com a história do Clavell, né? Então, isso é bastante interessante, porque a gente tá falando, né, de ficção histórica, então por mais que o personagem tenha um paralelo histórico, que a gente já vai falar mais a respeito, ele também pode ser uma forma ali de ter um paralelo com o autor. Não tô dizendo necessariamente que seja uma autoinserção, mas ele pode ter alguns paralelos com o autor. E o James Clavell, ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses e ele foi preso pelo Japão. Ele não ficou preso no Japão, mas ele era prisioneiro dos japoneses durante a Segunda Guerra. Então ele passou esse tempo da guerra lutando no fronte do Pacífico e ele teve o contato também com o povo japonês. Exatamente, e muito do fascínio dele com essa cultura e com esse povo veio daí, e que acabou depois levando ele a querer contar uma história, e daí veio também o livro Shogun, né? Que a gente fala mais dele até no outro vídeo, mas ele foi um best-seller, assim. É um livro que fez muito sucesso, e não é à toa que essa história tá sendo adaptada agora, porque ela é uma história muito envolvente, né? O pessoal, com certeza. É aquele que você não consegue parar de virar a página, sabe? E tipo eu tenho certeza que a série você não vai conseguir parar de ver. Eu sei que você já leu o livro antes, eu nunca li, mas eu confio na sua palavra de que o livro causa esse efeito na gente. Nossa, com certeza, ele dá esse efeito. Você quer muito saber o que vai acontecer depois, porque as coisas não param, assim. Agora, já que a gente tá falando do Blackthorne, um detalhe que eu achei interessante do primeiro episódio é uma coisa muito pequena que tá no título desse primeiro episódio. O nome desse episódio é Anjin. E a gente vê no primeiro episódio que os japoneses começam a chamar o Blackthorne de Anjin, né? E a gente fica, que história é essa de Anjin, né? O que é Anjin, Mika? Anjin quer dizer piloto, né? Eles chamam ele assim porque é o nome que seria, né? Piloto, vem cá, né? Mas aí tem até uma curiosidade que você apontou, Max, que eu achei bem bacana. Porque, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso porque eu pensei sempre na tradução literal, né? E nesse caso, apesar de em português traduzir pra piloto, seria mais assim, a pessoa que é o piloto, né? Assim, não que seja essa tradução, mas quer dizer exatamente a pessoa que pilota. Não é a palavra piloto, que pra gente tem outros significados também. Inclusive o de primeiro episódio de série, aquele episódio teste. Muitas vezes as séries chamam o seu primeiro episódio simplesmente de piloto, né? E aí, aqui Shogun, a gente tem o primeiro episódio piloto, só que se chama Anjin, na verdade, que é a palavra que eles usam pra chamar o piloto. Então eu achei, talvez, uma brincadeirinha bem discreta, mas que eu achei bem legal. Eu acho que é legal e talvez tenha sido até intencional, né? Porque a gente tá falando de uma série que é produzida em inglês. Em inglês é pilot, né? O piloto, exatamente. A pessoa que pilota é o pilot e o episódio piloto também é pilot. Então eu acho super possível que tenha sido uma piada que eles fizeram por trás das câmeras também.
E bom, e aí nesse primeiro episódio a gente já vê como o Blackthorn é esse cara meio raivoso, mas que ele também, a gente já percebe que ele também consegue pensar de forma estratégica e isso já ajuda a salvar a vida dele cedo e a gente vai ver como isso vai se desenvolvendo cada vez mais com os próximos episódios e também com as pessoas que ele encontra. E uma dessas pessoas é o próximo personagem crucial dessa série que a gente vai falar agora, que é o Yoshi Toranaga, interpretado pelo Sanada, como a gente já comentou. Ele é um lorde que tá sob perigo ali. Ele tá prestes a ser deposto pelos rivais dele. Ele é parte daquele conselho dos 5 lords. E os outros não estão muito felizes com ele. Então, quando o Blackthorn chega, é meio que um golpe de sorte ali, porque pode ser algo que ele pode usar pra interromper a sucessão de acontecimentos que ia rolar ali. E a forma que ele faz isso é bem interessante, porque ao contrário do Blackthorn, que é super intempestivo, como o Max disse, o Toranaga é muito mais contido. O Toranaga, ele vai sempre... Ele come quieto. Exato, eu ia falar que ele vai comendo pelas beiradas, e é verdade. Sim. E uma coisa que você apontou quando a gente tava fazendo a pauta, que eu achei muito bacana, é que a gente tem um foreshadowing no episódio, né? A primeira vez que o Toranaga aparece, a gente vê aquela metáfora do falcão, que é uma metáfora pra pessoa Toranaga também, na minha opinião. Exatamente, porque a gente vê o filho dele, né, assim, olha só aqui o falcão, e aí ele fala, né, porque o falcão, ele é eficiente pra caça, porque ele consegue se esconder muito bem, usando o sol e tudo mais, e aí você não vê que ele tá se aproximando, e quando você menos espera, ele pá, né, te pegou. E aí, quando chegou essa cena, eu pensei, ok, isso aqui provavelmente vai voltar mais tarde de alguma forma, né. E é justamente o que a gente vê, porque ao longo desses primeiros 2 episódios a gente já percebe como de fato ele tá lá, o Toranaga fazendo a pose de tipo, sou esse homem honrado, tô fazendo tudo direitinho, seguindo as regras, mas você começa a ver muito discretamente como ele vai armando certas coisas pra talvez mudar o rumo do fluxo político, né? Das coisas que estão acontecendo. E aí, bom, como a gente tá falando de spoilers, né? Já no primeiro episódio, a gente tem um personagem que é o Rodrigues, inclusive, que é meio que o alívio cômico desse começo, né? Que é um navegador espanhol. Ele faz todo um discurso sobre, isso aqui, você acha que o Japão é coisa pouca? Olha só pra essa terra, olha só que coisa gloriosa. E ele pergunta, quem você acha que consegue dominar numa terra dessa? É quem faz os esquemas assim pra todo mundo ver, à vista mesmo? Ou quem chega escondido e ataca quando você menos espera? É basicamente, parafraseando, é mais ou menos isso. E aí você pensa, pronto, tá aí o final do episódio, justamente fazendo a conexão com o Falcão lá do começo. Né? E o Falcão, inclusive, aparece nesse final do episódio quando a gente vê verdade. O Toranaga. Porque não é necessariamente o mesmo Falcão, né? Mas ele recebe uma mensagem ali via pássaro, que é justamente pra gente ver que ele tem espiões. Se discute, né, que tem um espião na vila e tal, e chegou a informação sobre o estrangeiro. Pois é, então, o espião é do Toranaga, então ele tem olhos em outros lugares porque ele sabe que não pode confiar necessariamente na palavra das pessoas ao redor dele. E falando em pessoas que estão em volta do Toranaga, a gente tem a terceira grande figura que a gente conhece nesses primeiros 2 episódios, que é a Mariko, né? Ela vai surgindo um pouco mais de mansinho, né, com o primeiro episódio, mas a gente já vê como ela vai ganhando importância pro Toranaga, né? Especialmente pelo fato dela ser essa figura que consegue falar 2 idiomas, então ela pode servir como tradutora para esse inglês que acabou de chegar e que o Toranaga tá de olho, né? E a gente vê então como ela começa a ser relevante também como uma figura que pode mudar os rumos das maquinações políticas também. Nossa, sim, muito se discute na série sobre a importância de uma tradução bem feita, né? E a Mariko é justamente essa pessoa que fala tanto japonês como português, e ela é colocada para validar a tradução feita pelo padre jesuíta. Porque como eles seriam rivais, né, o Blackthorn e o padre, então ela tá lá justamente para ver se dá para confiar nesse padre, se dá para confiar na tradução dele. E ao mesmo tempo ela é muito próxima do Toranaga, então ela tá ali na família dele, bem próxima dele, só que ela é convertida ao cristianismo. Então, até é mencionado isso na série, que ela tem 2 corações, né? E ela é uma pessoa que é dividida. E eu acredito que a gente vai ver essa divisão aparecer ao longo dos episódios. Talvez ela tenha um conflito interno muito grande mais pra frente. E assim, uma coisa que é legal, já que a gente tá falando dos personagens principais, é ressaltar. A gente já falou, né, que tem os paralelos históricos, né? Como é uma ficção histórica, a gente tem pessoas reais que são meio que os equivalentes dos personagens que a gente vê aqui em forma ficcionalizada e com nomes diferentes, né? Que até pra dar essa liberdade, né? Essa liberdade poética aí de fazer os acontecimentos não serem exatamente iguais aos da história, mas mais interessantes pro drama, né?
Pois é, exatamente. Mas no caso, por exemplo, só pra passar bem rapidinho, a gente tem o John Blackthorne, ele é inspirado no William Adams, que foi, de fato, esse navegador em inglês que foi parar no Japão. O Toranaga, ele é baseado no Ieyasu Tokugawa, que essa é uma figura realmente muito histórica, realmente importante pra história do Japão, né? A gente tem a Mariko sendo inspirada na Gracia Hosokawa também, que é outra figura que também é muito importante pra história do Japão, nesse período histórico, né? E até mesmo o padre que a gente vê no segundo episódio fazendo a tradução, que é o padre Martim Alvito na série, ele é baseado no João Rodrigues Tsuzu, que é o nome que foi dado, né, esse Tsuzu foi dado pra ele no Japão, e ele é um estudioso do idioma japonês, ele foi um dos primeiros caras a escrever livros sobre a língua japonesa lançados no ocidente, sabe? Esses livros que trouxeram o idioma japonês pra pessoas do ocidente. Então é bem interessante a gente ver. É muito interessante. Mas assim, o que a gente recomenda é que, se você se interessou por isso, mas não quer tomar spoilers do que pode acontecer nos próximos episódios da série, a gente não recomenda necessariamente que você pesquise muito sobre a vida dessas pessoas, porque aí, quem sabe, você pode acabar, né, descobrindo coisas que você não queria antes da hora sobre o que vai aparecer em Shogun. Lógico, vão ter coisas que vão ser diferentes, porque, como a gente acabou de comentar, é uma versão ficcionalizada, com nomes diferentes, mas assim, a gente sabe que tem muitas coisas que foram preservadas também, né? Isso, então toma cuidado aí com a pesquisa histórica, deixa talvez pra depois da série. Sim. E a gente tava falando agora há pouco, Mika, sobre como a Mariko, ela tá ali como uma figura de tradução, né? Entre o japonês e o português. Que história é essa, né? Tipo, como assim? Eles estão falando português? Porque é uma coisa que chama atenção. Logo na primeira cena, uma das primeiras cenas, você tem o John Blackthorne falando assim, não, pros amigos dele, relaxa, eu falo português fluente. Aí você fica, é bonito, vamos ver teu português. E aí você só vê ele falando depois só inglês, né? E aí você vê outros personagens falando... A pessoa claramente estava lá falando inglês e aí vira... Nossa, eu não sabia que você sabia falar português. Então, é uma coisa que pode chamar um pouco de atenção e até um estranhamento, mas faz sentido, né? Pessoal, é pensar que é tecla SAP. Nesse momento. Acho que pra simplificar a série e até eu imagino que porque os atores não necessariamente vão ser fluentes em português, isso tiraria super a imersão. Então, nesse caso, eles optaram por ter muitos diálogos em japonês, que é o idioma do lugar em que se passa a série. Eu acho essa decisão super acertada. Vários dos atores são japoneses. E aí, quando eles falam em inglês, eu pressuponho que eles estão falando ou inglês ou português. É um dos idiomas que não é japonês. Isso. E japonês é o idioma principal da série, na minha opinião. Exatamente, também acho. O que é muito legal também de se ver. E é legal também, uma coisa que você apontou pra mim, é ver como também essa série, muito discretamente, vai demonstrando como a língua portuguesa tem uma influência no próprio idioma japonês por conta dessa interação dos japoneses com os jesuítas, né? Sim, isso é muito interessante, é uma coisa que eu sou fascinada. Por exemplo, você sabia que a gente tem aquela abóbora japonesa, que é a kabocha, ou kabochan, kabocha? Essa abóbora, o nome dela vem de Camboja. Olha só, isso eu não sabia. Dizem algumas fontes, né? Pode ser que não seja e tudo mais. Mas assim, a abóbora foi levada das Américas pro Japão pelos portugueses, né? Foi chegando lá. E aí, eu imagino que tenha vindo do Camboja pro Japão. E aí virou Camboja, kabocha. E aí, hoje em dia, a gente come a abóbora com o nome que veio do português, só que deu a volta. Só que deu a volta. Né? Não, e é legal que você... Eu tava me chamando a atenção porque tem uma hora que eles estão falando em japonês e eles querem falar de um dos padres. E aí me chamou a atenção porque você ouve eles falando padure pra falar, né? Sim. Que aí você vê, caraca, então realmente a palavra que eles usam de padre vem do nosso idioma, então, né? Pois é, porque veio junto com os missionários, né? Tanto que por muito tempo eles falavam cristão, né? Pra dizer cristão, era kirishitan. Né? Sim. Porque é a pronúncia ajaponesada de uma palavra que veio do português, né? É bem interessante ver esse tipo de coisa, e na série a gente tá vendo a presença dos jesuítas lá, como eles eram importantes ali na política local, e também como eles influenciavam parte da população, né? E aí você adquire vocabulário também, né? Eu acho... Nossa, eu sou fascinada por isso, deixar eu ficar aqui um ano falando, desculpa, muito bom, é muito bom. Imagino com os próximos episódios, tanto que a gente não vai ficar assim, caraca, que massa que eles falaram isso em japonês, não sabia que era assim, mas Agora, outra coisa que chama muita atenção já nesses primeiros episódios é uma coisa que o Burburinho já prometia e que esses primeiros episódios já demonstraram, que é a questão da violência, né? Assim, tipo, realmente, como é uma série mais adulta, é uma série que vai trazer cenas chocantes, às vezes também conceitos que são meio perturbadores, que talvez não entrariam numa história um pouco mais pro público geral, digamos, de idade, né, público, indicação livre, digamos assim. Uma delas é a questão do seppuku, né, que é
como os samurais, né, tiravam a própria vida quando se sentiam que eles tinham causado desonra, né, que eles atraíram desonra pro nome deles e pra família deles, né. E já no primeiro episódio a gente vê isso. Você tem um cara que é do Toranaga, que ele vê os caras difamando o Toranaga, ele fica boladaço, tipo, não, que história é essa, não sei o quê. E aí o Toranaga fala, fica de boa aí. E aí depois ele fala, pô, foi mal, desonrei aqui a gente, vou cometer seppuku e tal. E aí você pensa, ele tá falando da boca pra fora. E você vê que não, cara, é uma parada que ritual, vai ser levado a cabo e que é muito levado a sério mesmo, né, por eles. Com certeza, depois a gente vê até o Blackthorn quase presenciando, né, quando o cara tá lá pendurado. Isso. E ele fica, nossa, como assim, né? Ele ia tirar a própria vida, como assim? E isso é uma coisa que é vista também como um choque cultural ali, né? E eu acho que Shogun, tanto na série como no livro, a história aponta pra gente que é um jeito diferente, né? São culturas diferentes, mas sim, tem seus momentos violentos, né? Assim como na cultura europeia tem momentos super violentos. E eles até apontam isso. Eu acho que o tempo todo é apontado, né? Que, você considera o outro um bárbaro, ele te considera um bárbaro também. Exatamente. Só que cada um aponta uma coisa no outro. E eu lembro que eu li esse livro quando eu era adolescente. Eu li, inclusive, uma edição muito, muito antiga que tava na casa da minha mãe, que eu tinha que usar uma camiseta molhada, assim, sabe? Pra não entrar... Quase uma máscara de radioatividade já pra ler o negócio. Porque eu sou muito alérgica, eu espirro muito, sabe? Nação rinítera aqui. E, cara, eu li com essa máscara, assim, e... Eu lembro que uma das coisas que mais me marcaram no livro, que eu tenho essa memória, assim, vívida até hoje, é dos caras sendo fervidos vivos, né? Sim. E a gente aí tem essa cena eu fico... que é bem perturbadora, né, já no primeiro episódio, né? Porque você vê eles jogando um dos ingleses lá pra ser... né, fervido vivo, e aí, tipo, uma cena que vai estendendo os gritos dele, né, e você vê como cada um reage, vai cortando pros diferentes personagens pra ver como cada um reage aos gritos de horror, né, e de dor do cara que tá lá sendo, né, escaldado vivo, assim, então... É super complicado e é um dos exemplos de métodos violentos que governantes têm, né, em sociedades feudais, né? Então é uma coisa que a gente costuma ver também quando a gente vai ver histórias medievais ocidentais, né? Só que ao mesmo tempo é diferente, porque tem outros elementos, né? Sim. E eu acho muito fascinante ver isso em... Não, com certeza. E falando sobre essa questão também cultural, né? Tipo, como é uma série que envolve também a presença de samurais, né? Você já espera que vai ter os combates dos samurais e, assim, não tem ainda um duelo nesses primeiros episódios, mas já tem uma cena em que chega um cara com a espada e do nada corta a cabeça do outro cara que tava lá só conversando. Sim. E você fica, caraca, então são episódios que já demonstram que realmente vai abordar a questão da violência de forma temática, né, pra falar da cultura, mas também pra trazer essa questão da construção da cena e da violência realmente gráfica pra gente ver com a plena vista, assim. Uma coisa que eu achei bacana é que por mais que tenha muita violência, seja uma série que usa bastante a violência, até pra mostrar quão sério é o que tá acontecendo, né? Que não é, assim, leviano o medo que os personagens têm de serem assassinados e tudo. Eu não achei super apelativo, assim. Quando tem sangue, não é aquela coisa necessariamente que é pra ser um monte, sabe? De um jeito que é pra só te chocar sem acrescentar muita coisa. Tem sim sangue, tem sim violência, mas em todos os momentos eu senti que fazia sentido ela estar ali, né? Um exemplo muito bom, eu acho, é no segundo episódio, quando tem aquela luta em cima do jardim japonês, ali no Jardim de Areia. Muito bom. Que é inclusive uma imagem bonita, né? Do sangue manchando aquele lugar de paz, que é aquele jardim de areia e tudo. Sim, que até inclusive tá na abertura, né? A gente no segundo episódio é quando a gente vê os créditos de abertura com a animação, e o conceito inteiro dessa abertura é girando em torno do jardim de areia branca, né? E você apontou isso pra mim, que eu achei legal, que tem uma cena que um personagem vai pisar, né, no jardim de areia do Toranaga e fala, peço perdão por estar, né, tipo, perturbando a paz desse jardim de areia aqui. Então é isso, é como se fosse essa figura do lugar de paz. E que vai ser... Então tá trabalhado de forma simbólica e temática, né? Assim, tipo, a ideia daquele lugar em paz que vai ser perturbado e manchado por guerra, violência, assassinato, né? Com certeza, que é aquela tentativa de estabilidade que foi colocada pelo conselho, mas que daqui a pouquinho vai se tornar sangue, né? E eu acho que a chegada do Blackthorn
acaba acelerando isso, assim como é o Blackthorn que desenha ali no jardim o mapa mundi. Então, pra mim, é uma das coisas mais bacanas, assim, e você vê como isso se encaixa muito com a violência. Se não tivesse aquele sangue ali, a mensagem não estaria tão forte desse jeito. Seria um simbolismo que teria sido... que não existiria, né? E que acaba fazendo essa cena desse episódio, né? Quando tem a assassina que cai, né? E o sangue dela... É um momento que... acho que é um dos momentos mais marcantes, assim, desse segundo episódio, com certeza. Então, que legal que eles souberam trabalhar isso de forma inteligente, né? E, aliás, eu acho que isso já puxa a gente para outro tema, que é o das conspirações, né? Sim. Como tem conspiração. Só nesses 2 primeiros episódios já tem tanta coisa. Isso aí me pegou muito de surpresa, porque a questão é que eu achava, beleza, tem o Toranaga, que vai ter as disputas de poder com os outros japoneses, e que talvez o Blackthorn vai ter ali, vai estar lá, tipo, colar com ele. Mas você vê que tem intrigas entre eles, e o que me pegou de surpresa foi ver a questão justamente da presença dos portugueses ali, né? E como você pensa, beleza, eles estão lá pra começar a colonizar, mas o próprio Blackthorn vai trazendo já pro segundo episódio informações, revelações, né, pro Toranaga e pros seus familiares e as pessoas ao redor dele, que não é só isso que os portugueses estão lá fazendo, né? Eles não estão lá só para colocar a religião e tudo mais, ele vai aumentando cada vez mais o escopo da intriga, porque ele vai mostrar que, na verdade, é tudo uma questão de política internacional. E aí é quando vai ter a cena, né, dele falando do Tratado de Tordesilhas, sem usar esse termo, né, mas... E vai falar, só, vocês acham que tá tudo de boa aqui, mas olha lá, aqueles presunçosos lá dos portugueses e espanhóis estão dividindo o mundo entre eles, achando que eles podem só chegar e falar, isso aqui é meu agora. E substituir os governos, né? Então, meio que assim, você tá se aliando a eles, mas mal sabe você que o plano deles é te substituir, assim que vocês não forem mais úteis. Exatamente. Né? Então, isso que me surpreendeu eu achava que acabou que tem muito mais frentes de intrigas diferentes do que eu esperava. Você tem o Blackthorn com os japoneses, você tem os japoneses entre si, você tem o japonês Blackthorn contra as outras forças estrangeiras, então é muito campo diferente, onde pode ter traição, conspiração e tudo mais, e plot twist e tudo mais. Então isso me surpreendeu bastante. Nossa, com certeza. É isso, vai ficando um escopo cada vez mais épico, né? Exatamente. A gente tem desde as intrigas pequenas, né? Pequenas não, mas digo no escopo menor, né? Então, mais íntimas, assim, digamos, né? A gente vê, por exemplo, que tem uma tensão ali entre a Mariko e o marido dela. Sim. Sabe? Que eu imagino que seja o marido dela, né? Que tá ali naquela cena que eles estão jantando, ele já dá uma corrigida nela ali, né? E aí ele vai levantar porque é chamado pra reunião. Aí não, mas foi a Mariko que foi chamada. Isso. Então eu já sei que provavelmente nos próximos episódios a gente vai ter uma questão ali dele querendo talvez tolir a esposa, né? Talvez querendo meio que punir pelo sucesso dela, esse tipo de coisa, né? E é um micro. Sim, e isso tudo tem muita relação com uma coisa que eles falam nessa série, já no primeiro episódio, que é a ideia do... Tem todo um monólogo do espanhol falando sobre a ideia dos 3 corações, né? Que você tem um coração que tá na sua boca, que é pra você falar pra todo mundo, você tem um outro coração que é só pros seus amigos e tem outro que é só pra você. Então, e a gente meio que vê essa questão das 3 escalas de intensidade e de escopo, né? A gente tem os conflitos menores, mais íntimos, os outros um pouco maiores e os outros internacionais. Então, tá bem amarradinho, né? Nossa, sim, eu acho que a série, ela, nesses 2 primeiros episódios, já conseguiu apresentar essas 3 frentes pra gente. Sim. E elas vão se tornando cada vez mais complexas, eu acho. E com certeza, e a gente vai ver isso se desenvolver cada vez mais com os próximos episódios. Então, já que a gente tá falando dos próximos episódios, eu quero saber o que você espera, né, em relação aos próximos capítulos disso. Nossa, espero treta, Max. Muita treta. Acho que foi muito legal você ter lembrado da questão da Mariko com o marido, eu tinha esquecido completamente, então eu ia gostar muito de ver isso ser desenvolvido, por exemplo. Nossa, tem isso, eu acho toda a questão do herdeiro, né, que é protegido ali pelo conselho. Eu acho que talvez ele possa estar em perigo. Eu realmente não lembro o final do livro, tá, gente? Eu sei algumas coisas, sei a parte histórica, mas assim, as minúcias eu não me lembro exatamente. Então, eu temo pelo herdeiro, sim, né? E eu quero muito ver como que os jesuítas vão lidar com a exposição que rolou pelo Blackthorn. Sim. Como que eles vão contornar isso? É que a gente já termina o segundo episódio já vendo um começo disso, que é a tentativa de assassinato do Blackthorn, sim, né? E aí, então, tipo, agora que deu errado, o que mais eles vão tentar fazer, né, pra se livrar desse espinho no pé deles, né?
Com certeza. E será que foram eles que mandaram? Ou será que verdade. foi algum dos lords? Sim. Ou será que foi alguém querendo fazer com que parecesse que foram eles, mas na Sim. verdade era aliado, queria só ser disruptivo? Pra depois, Cara, isso tudo desembocar no quê? Em guerra, luta de samurai, luta com, né, em campo aberto, assim, isso tudo também eu tô bem ansioso pra ver. Com certeza. Vem guerra por aí, eu tenho quase certeza que sim. Sim. Nossa, é isso. Ai, É isso. Maravilhoso, tô muito animada pros próximos. Também tô muito empolgado. E eu tô muito empolgado também pra conversar sobre isso com você. Vai estar aqui, né? Então, como a gente já comentou, ao longo das próximas semanas vocês vão poder acompanhar não só os episódios de Shogun no Disney Plus e no Star Plus, mas também os nossos comentários, os nossos destrinchandos, né, sobre esses capítulos. E vale lembrar, Shogun é uma minissérie de 10 capítulos que vai sair toda semana, terça-feira, um episódio novo, e aí vocês vão poder ver isso tanto no Star Plus quanto no Disney Plus, e depois virem para os nossos canais pra gente ver o que a gente achou, né, do desenrolar da história. Tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa pra gente trocar ideia e debater, com certeza. Sim, ai, tô muito animada realmente pra acompanhar essa minissérie com vocês, vai ser demais. E ó, lembrando que aqui na descrição do vídeo tem link para você poder ver Shogun tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, e também tem o nosso link do outro vídeo que a gente já publicou, que esse tá lá no canal da Mikan, no qual a gente faz uma apresentação, né, uma contextualização sobre Shogun, a história depois que o livro como o livro foi adaptado ao longo das décadas. A gente fala um pouco sobre o contexto histórico, a gente fala muitas outras coisas que acabaram não entrando nesse vídeo aqui. Então se você ainda não viu o vídeo que tá lá no canal da Mikan, corram lá. Vai lá ver, tá muito legal. E agora a gente quer ouvir de vocês, pessoal. Vocês já viram esses primeiros episódios também? O que vocês estão achando? O que vocês acharam das coisas que a gente falou também, né? Podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai adorar ver o que vocês têm a dizer. Sim! E, Mikan, que prazerzão, então, começar esse projeto com você, né? A gente ainda vai ter muita coisa legal pra trocar ideia. Vai ser um prazer a gente interagir ainda mais nessas próximas semanas. Pessoal, não se esqueçam de ir lá no canal do Mikan, se inscrever, curtir os vídeos dela, assistir tudo, que o trabalho dela é maravilhoso. E é um prazer estar aqui fazendo esse conteúdo com a minha amiga tão querida. O prazer é todo meu. E obrigado mais uma vez ao Star Plus e ao Disney Plus por patrocinarem esse vídeo e por terem convidado a gente para falar sobre Shogun. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial de hoje. A gente se vê na próxima, pessoal. Um abraço e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.